Presta atenção nisso. Em encontro com juízes de varas da infância, soube da enxurrada de processos solicitando privilégios em escolas ou obrigando planos de saúde a cobrir terapias. Isso é uma frase de um texto do pediatra Daniel Becker, no jornal Globo neste fim de semana. O senhor denomina como privilégios e passaporte são direitos sociais que precisaram ser retificados por uma legislação específica porque pessoas como o senhor não reconhecem autistas enquanto seres humanos, enquanto sujeitos. Dr. Daniel Becker, ele é pediatra. Ele não é neuropediatra, não é psicólogo, não é psiquiatra infantil e nem especialista em neurodesenvolvimento, porém não é a primeira vez que ele atinge a comunidade do autismo com esse tipo de fala em grandes veículos. Todos esses dados que o senhor menciona na sua coluna de opinião, nesse veículo de comunicação, são pautados nas vozes, né? Da cabeça de alguém, não do senhor, enfim, não sabemos. O senhor não é capaz de comprovar uma vírgula do que o senhor escreve. Para começar, que ele fala várias coisas, faz várias afirmações, mas não traz dados que suportem essas afirmações. Os próprios números que ele trouxe de incidência em alguns países da Europa não condizem com o número da OMS. A OMS estima que entre 1 e 2% da população mundial seja de pessoas autistas. E a própria OMS diz que a diferença grande de números entre um país e outro muito provavelmente é devido à falta de acesso ao diagnóstico, um problema que a gente sabe que a gente também tem aqui no Brasil. Então, apesar de ter muita gente aparecendo com diagnóstico de autismo, ainda falta muita gente para ser diagnosticada. Essa é que é a verdade. Fica parecendo que os autistas estão incomodando porque eles estão aparecendo depois de décadas presos dentro de casa ou institucionalizados. O senhor dizer que é um absurdo que as famílias exijam a cobertura integral e ampla das operadoras de saúde, elas foram criadas para quê? Foi criada para reflorestar a Amazônia? Foi criada para recapear a via? Foi criada para vender carne no açougue? Não! Foi criada para fornecer saúde em caráter suplementar, visto que o Sistema Único de Saúde não dá conta. Sobre a judicialização dos planos de saúde, eu queria saber se é privilégio querer que o plano de saúde cumpra o papel dele. Afinal de contas, de acordo com a Lei 14.454, que foi aprovada pela mobilização da sociedade civil, os planos de saúde são obrigados a cobrir terapias que tenham evidência científica. Então a gente não pode usar essa falácia de que eles estão sendo obrigados a cobrir tudo, porque a própria lei coloca aí um limite. A Agência Nacional de Saúde já respondeu diversos ofícios e também já trouxe nas audiências públicas que ela mesma patrocina a informação fidedigna de que menos de 80% das crianças que se utilizam da saúde suplementar chegam a fazer 10 horas de terapia por semana. A criança que faz 40 horas de terapia por semana é um unicórnio. Ou então é a criança que paga particular e deve ser sua paciente no consultório. E eu queria lembrar também que os planos de saúde lucraram 10 bilhões de reais em 2024, lucro líquido, e que, por informações da própria ANS, a maioria absoluta das crianças faz no máximo 10 horas de terapia por mês pelo plano de saúde. O pediatra Daniel Becker usa a palavra privilégio para descrever direitos essenciais. É privilégio você querer que o seu filho vá para a escola e aprenda como as outras crianças, que ele tenha o suporte que ele precisa para se desenvolver? A grande questão aqui é que nós, enquanto operadores de direito, enquanto famílias, estamos encontrando uma resistência cada vez maior para existir num país em que considera a nossa existência uma pedra no sapato. Quando o senhor relata que cada vez mais magistrados, operadoras de saúde e educadores não sabem mais o que fazer com esses laudos, o problema é de vocês. Eu não quero nem saber se a existência dos meus filhos e a minha incomoda vocês. Em uma parte do texto, ele fala que responsáveis buscam respostas rápidas para dificuldades de comportamento ou aprendizado sem olhar para a vida da criança, que com frequência está imersa em telas, comendo e dormindo mal, sem brincar, interagir ou se movimentar. Se dormir mal, se movimentando mal, não brincando muito, sem interagir muito, fosse critério para diagnóstico de autismo no Brasil, a gente teria um índice muito maior do que nos outros países. Afinal de contas, o que a gente mais tem são crianças que não têm acesso ao pleno desenvolvimento de acordo com o que está na nossa lei. Mas isso não quer dizer que elas são autistas e nem que elas vão ser diagnosticadas com autismo. E isso reforça aquele estigma que vem aparecendo do autismo virtual. Telas não causam autismo. Autismo é majoritariamente genético e a gente precisa ter cuidado para não espalhar desinformação. O que eu não aguento mais é ter que implorar pelo básico. E se essa coluna fosse uma coluna séria,
não teria se prestado ao papelão de trazer reclamações do sindicato das pessoas que não aguentam mais prestar serviços para autistas e teria parado para ouvir uma família de autista. Teria parado para ouvir uma família de um autista adulto, uma mãe que não pode morrer. Mas o senhor tá muito ocupado escrevendo groselha num veículo de circulação nacional. Por fim, eu queria deixar claro que a intenção não é fazer linchamento virtual de ninguém, mas não é a primeira vez que o pediatra Daniel Becker faz textos com inverdades sobre autismo ou reforçando estigmas sobre a população autista. Então eu queria convidar ele para acompanhar, se ele quiser, se ele puder, pelo menos 2 dias da nossa equipe de acolhimento do gabinete, conversando com famílias de autistas de baixa renda, autistas que precisam de muito suporte do governo. Eu convido o senhor para sair aí desse lugar da coitadolândia, de prefeito do sindicato das pessoas que não aguentam mais prestar serviços para autistas e ficar um dia aqui na minha casa. Em tirar o menino de cima do telhado, em aguentar o menino ficar sem roupa num frio de 6 graus, em não dormir um dia. Um diazinho, sai aí da sua poltrona, do seu pedestal e vem aqui. Vai um dia na casa da mãe, na família, de um autista com alto nível de suporte adulto. Ou não vem não, melhor não vir.